Nós começamos hoje, em todas as igrejas Universal, os 6 domingos do Está Escrito, com base naquela palavra que nós já falamos aqui para vocês, sobre quando Jesus venceu o diabo, usando exatamente essa expressão, está escrito. E ao falar está escrito, ele estava fazendo uso do quê? Da palavra, para vencer aquela tentação. E nós vamos mostrar para você hoje a importância que a palavra tem na vida da gente, mas principalmente mostrar o porquê que uma palavra produz frutos na vida de um e não produz na vida de outro. Como é que pode a mesma palavra que transforma a vida de uma pessoa não transformar a vida de outra? Com certeza você já deve ter visto muitos testemunhos na igreja de pessoas que chegaram com a vida destruída, que chegaram realmente vivendo uma vida completamente contrária à palavra de Deus e que foram transformados. Hoje são nova criatura, são homens de Deus, pais de família, donas de casa, completamente diferentes. Conhece ou não conhece testemunhos assim? Mas com certeza também você já viu pessoas que estão há muitos anos na igreja, que ouviram a mesma palavra, mas parece que essa palavra não fez o quê? Resultado, efeito nenhum na vida dela. Aonde está a causa disso? Jesus fala sobre isso nessa parábola. Leia aí comigo, por favor, capítulo 13, versículo 3, Mateus 13, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a um a 100, a outro a 60, e outro a 30. E ele termina com esta frase, que eu quero que você leia em voz alta comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, repare que a mesma semente, o mesmo gênero de semente, a mesma semente que foi semeada à beira do caminho, foi da mesma semente que caiu em solo rochoso, a mesma que caiu entre os espinhos e a mesma que caiu em boa terra. Mas embora a semente fosse a mesma, embora o semeador fosse o mesmo, as terras, o solo em que elas caíram, eram diferentes. Aqui você já começa a entender o porquê que a palavra pregada pelo mesmo pregador consegue transformar a vida de uma pessoa, mas não transforma a outra. Porque o pregador pode ser o mesmo, a semente pode ser a mesma, mas o solo em que essa semente é semeada é que é diferente. E por isso os resultados são diferentes. Então, para você entender isso melhor, vamos ver a explicação do Senhor Jesus a partir do versículo 18. Ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende, se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e o outro 30. Você repare que nas 4 ocasiões, nos 4 tipos diferentes de solo, Deus diz o Senhor Jesus afirma a mesma coisa. Esse é o que ouve a palavra e X. Esse é o que ouve a palavra e X. Esse é o que ouve a palavra e X. Ou seja, todos eles
ouvem a palavra. Ele não está falando do incrédulo que não ouve a palavra. Ele não está falando daquelas pessoas que nem sequer chegam a ouvir a palavra, que a semente nem sequer chega até elas. Ele está falando do universo daqueles que ouvem a palavra, e aqui podemos incluir todos nós que estamos aqui, que ao ouvir a palavra tem reações diferentes, tem atitudes diferentes, e são essas atitudes que determinam que tipo de solo elas vão ser. Quem decide o tipo de solo que vai ser é a pessoa, é a reação da pessoa com a palavra que ela ouve. São as atitudes que ela vai tomar com aquela palavra que ela ouviu, é que vai definir que tipo de solo ela vai ser. Então nós estamos ouvindo a palavra agora. De acordo com o que você vai fazer no fim desta palavra, você vai decidir se você vai ser a que caiu no caminho, a que caiu em solo rochoso, raso, a que caiu entre os espinhos, ou ser a boa terra. Amém? Para isso, vamos entender então cada uma delas. Ele começa dando o exemplo da que caiu à beira do caminho, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Quando Jesus disse que ele foi semeado junto ao caminho, vamos imaginar como que eram as estradas, os caminhos nos dias de Jesus. Era de terra batida, ou seja, passavam pessoas, passavam animais naquelas terras, e a terra ficava compactada. E o que acontece quando uma semente cai numa terra compacta, numa terra dura? Ela não entra. Quem já trabalhou no campo sabe que para plantar você tem que arar a terra, não é assim? Você ara a terra, você faz buracos, você solta, afofa a terra para a semente o quê? Entrar. Então, se a terra está batida, compactada, dura, a semente bate, mas não o quê? Não entra. Jesus disse, essa é aquela pessoa que ouve a palavra, mas pela dureza do seu coração, a palavra não chega o quê? A entrar. E porque não entra, não frutifica. Porque a semente que não consegue entrar na terra, ela vai sendo pisada, e depois as aves vêm e comem. É o que acontece quando a pessoa tem um coração duro, quando ela vem à reunião e ela ouve a palavra com dureza no coração. E aqui podemos dar alguns exemplos, pessoas que elas dizem assim, não, eu vou com você, fulano, na igreja, mas olha, não quero compromisso, tá? Eu vou só para fazer companhia. Então a pessoa não chega aberta, ela já chega com aquele pensamento preconceituoso, ela já chega com aquele orgulho, porque conhece a palavra, ela chega, até alguns casos de pessoas que chegam até enquanto a gente está pregando, e há pessoas que pensam assim, acho que o pastor está falando com fulano, achando que aquelas palavras são algum tipo de indireta, ou então pensando assim, se meu filho estivesse ouvindo essa palavra, e não deixa a palavra entrar onde? Nela. Porque é para nós, é para mim, é para você, é para todos nós. Não é para o fulano, não é para o ciclano. A palavra é semeada para cada um de nós. E se for duro o coração, não vai haver frutos, porque a palavra não vai conseguir o quê? Entrar. Quantas pessoas nos dias de Jesus ouviram a pregação do próprio Senhor Jesus e não se converteram? Depois você pode ler na sua casa, se você quiser apontar, no livro de Hebreus, no capítulo 3, o Espírito Santo diz, como está escrito ali, porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olhem para mim, por favor. Sou eu quem decido se vou endurecer ou não o coração. Eu que decido, não, eu não vou endurecer o meu coração, eu vou deixar essa palavra entrar dentro de mim. Amém? O povo de Israel, nos dias do deserto, endureceram o coração, mesmo vendo Deus descer o maná do céu, tirar água da rocha, fazer milagres extraordinários, mesmo assim eles endureceram o coração. E está escrito que eles não entraram na terra prometida, como diz ali no último versículo, por causa da sua
incredulidade. E essa incredulidade foi vista na dureza do coração delas. Então, se você endurecer o seu coração, a palavra pode ser poderosa e transformadora, mas se você endurecer o seu coração, ela vai transformar outra pessoa e não vai transformar você como Deus quer transformar. Amém? O segundo solo, no versículo 20, foi o que foi semeado em pedregais, ou em solo rochoso, como dizem algumas traduções. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Portanto, não é um coração duro, porque recebeu logo e com o quê? Com alegria. Ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se escandaliza. Então, diferente do primeiro solo, que era duro e a palavra não conseguiu entrar, o segundo já era uma terra mais aberta, que recebeu logo com alegria. Mas o problema dela, olhem para mim por favor, foi que ela não teve o quê? Raízes profundas, porque o chão em que ela foi semeado era um chão raso por causa das pedras, e porque aquela terra era rasa, as raízes não cresceram. Quando o sol aqueceu, elas secaram. Então Jesus compara esse tipo de pessoa com aquelas que, diferente da que é dura e não aceita a palavra, essa recebe com alegria, sai da reunião feliz. Deus falou comigo hoje, comenta com os amigos, olha, a palavra hoje foi toda para mim. Só que, como está escrito, é de pouca duração. Ela é aquela pessoa que ouve falar sobre o arrependimento, até chora, ela se sente tocada, eu preciso me arrepender, eu tenho que me arrepender, só que não abandona a prática do erro. É aquela pessoa que, por exemplo, ouve falar sobre o batismo, ela diz, eu tenho que me batizar, eu tenho que me entregar, eu vou fazer isso, passa um tempo, não faz. Ela ouve, recebe com alegria, aceita, acredita, mas não coloca o quê? Em prática. E por isso ela vive um relacionamento superficial com Deus. Ela vive ali, na superfície, raso. Ela não se aprofunda. É aquela pessoa que vem todos os domingos, gosta de vir, mas não passa disso. O relacionamento dela com Deus consiste apenas em vir aos domingos pela manhã na igreja, ouvir a palavra e acabou. Ela não tem profundidade no seu relacionamento com Deus, ela não tem experiências com Deus, ela não tem comunhão com Deus. E quando uma pessoa vive assim, ela está em perigo, porque quando vier as tribulações, quando vier as lutas, quem não tem raiz vai acabar saindo da presença de Deus. Por isso que você que está aqui há mais tempo, você tem a infelicidade de ver pessoas que frequentam a igreja por um tempo, alguns meses, daqui a pouco você olha para o lado, cadê aquela pessoa que estava vindo, sentava aqui do meu lado? Já não está mais vindo. Por quê? Porque no tempo em que esteve, não se preocupou em aprofundar seu relacionamento com Deus. E se você está aqui, gostando muito, está feliz da vida, por estar na presença de Deus, está gostando de vir aqui à Igreja Universal, se você não se aprofundar, se você viver essa coisa rasa e não criar raízes na fé, quando vier as lutas, você não vai resistir. Não é o fato de você gostar muito e dizer, eu nunca mais vou sair da igreja, nunca mais vou deixar Jesus. O que mais tem são pessoas que disseram isso e não duraram muito tempo. Quem não tem raiz tem prazo de validade, dura pouco. É como aquele boneco de corda. Você sabe o que é o boneco de corda? Né? Os mais novos não conhecem, né? Mas antigamente tinha aqueles bonequinhos de corda que você dava corda nele, né? Dava corda, aí daqui a pouco você soltava, ele saía. Só que aí ia acabando a corda, e parava. É o cristão sem raiz, pouca duração. Só vai até onde a corda foi dada. É muito triste. Você aceita isso? Então, terceiro tipo de solo é aquele que foi semeado, versículo 22.
semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se ela fica infrutífera é porque ela era frutífera, mas que por causa dos espinhos que cresceram se tornou infrutífera. Então essa, diferente das outras duas, chegou a dar frutos. Essa chegou a criar raízes mais profundas, se batizaram nas águas, algumas até foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que tiveram relacionamento profundos com Deus, mas não tiveram cuidado de remover os espinhos. E os espinhos que não são arrancados crescem e sufocam a fé da pessoa. Esses espinhos aqui, Jesus dá o nome deles de cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Então, o que acontece? Há muitas pessoas que depois que tiveram uma transformação extraordinária no interior delas, viveram uma fase da vida delas extraordinária na presença de Deus, não tiveram cuidado de prestar atenção nos espinhos que iam surgindo pelo caminho, e deixaram ali aqueles espinhos, uma atração por uma coisa, uma sedução por outra coisa, e foram deixando. Isso é normal. E esses espinhos foram crescendo, até que chegou uma hora em que eles estavam competindo com a palavra de Deus, competindo, ou seja, a pessoa estava tão seduzida pelas coisas do mundo, que a sedução pelas coisas espirituais estava ali, taco a taco, até que chegou uma hora em que elas cresceram, e o desejo pelas coisas do mundo se tornou maior do que os desejos pelas coisas espirituais. As fascinações das riquezas, a sedução do mundo se tornou maior do que a sedução que ela tinha pelas coisas de Deus, o fascínio que ela tinha pelas coisas espirituais, e aí esses espinhos que cresceram sufocaram a fé dela. E esse, eu posso dizer tristemente, que é uma das coisas que mais tem acontecido nos dias de hoje. Hoje em dia, a gente tem o desprazer de ver pastores que largaram tudo para pregar o Evangelho, largaram o trabalho, largaram família para pregar o Evangelho, e agora, depois de muitos anos pregando o Evangelho, largam o Evangelho para ganhar riquezas deste mundo. Foram seduzidos, antes eram seduzidos pelas almas, antes eram fascinados pelas almas, começaram a ficar fascinados pelas riquezas, pelas conquistas, pela vida pessoal deles, e deixaram o Evangelho. Há também muitos casos de obreiros e membros que, quando não tinham nada, eram fiéis, eram tementes a Deus, eram pessoas dedicadas, mas foram conquistando, foram gostando das conquistas, e aí foi aumentando, não souberam conquistar sem fazer das conquistas um Deus para ela, e então se perderam. Eu posso dar um exemplo que eu tive em Leiria, há alguns anos atrás, já 6 ou 7 anos atrás, uma obreira que chegou do Brasil, que era responsável da escolinha lá no Brasil, foi transferida, e aí se apresentou-se como obreira, começou a trabalhar na igreja lá em Leiria, porém, começou a viajar, começou a conhecer lugares, começou a conhecer pessoas aqui em Portugal, já não estava mais no Brasil, onde tinha família que era da igreja, que iam juntos, já não era tão fácil assim ir para a igreja, por causa, antes ela morava próximo da igreja, agora ela já morava mais o quê? Distante, e aí foi se encantando com a Europa, se encantando com as conquistas, com o dinheiro que ela estava conquistando, começou a vir cada vez menos, e por último, a última vez que eu conversei com ela, eu perguntei o que estava acontecendo, que ela estava faltando até domingo de manhã na igreja, e ela disse assim para mim: olha, pastor, eu vim entregar meu uniforme. Você sabe, a gente não quer perder ninguém, né? Disse: mas o que aconteceu? Não faça isso, foi uma coisa que você tanto desejou, tanto conquistou, você não lembra como você lutou para ser uma obreira, para estar
aonde você está sendo usada por Deus? E ela disse as palavras que até hoje doem no meu coração. Ela disse assim: eu tenho muitos planos para a minha vida pessoal e não consigo conciliar esses planos com a obra de Deus. Em outras palavras, aquilo que antes era um prazer, que era um privilégio, que era uma satisfação, agora foi colocado de lado. Bota lado nisso, porque outras coisas passou a ser mais importante. Isso aconteceu nos dias do apóstolo Paulo. Ele fala, eu vou colocar ali para você ver, de um homem chamado Demas. Qual era o nome dele? Demas. Lá na carta a Filemon, no verso 24, ele chega a elogiar esses companheiros que ele tinha. Ele estava tão satisfeito com esses companheiros que ele fez questão de mencionar na carta que essas pessoas estavam ali com ele, colaborando com ele. Ele fala: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. O quê? Meus companheiros, meus cooperadores. Olha só, esse homem chamado Demas foi mencionado entre Marcos, que foi o autor do primeiro dos 4 evangelhos escrito. Ele foi mencionado entre Lucas, o médico amado, que cuidava de Paulo, que escreveu o evangelho de Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ele não era um cooperador qualquer, era um homem importante na obra de Deus, dedicado à obra de Deus, ao ponto de Paulo trazer ele para perto. Mas, passado alguns anos, quando Paulo escreveu a sua última epístola, a sua última carta, que foi a carta de 2 Timóteo, ele tem o desprazer de dizer, ele disse para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Aquele homem, olhe para mim por favor, aquele homem que era um cooperador importante, que estava ali lado a lado com ele na obra de Deus, sofrendo com ele, agora Paulo disse, ele me desamparou. E qual foi o motivo dele ter desamparado Paulo? Porque Demas me desamparou amando o presente século. Ou seja, ele começou a se iludir, ele começou a ser atraído e amou o presente século. Quando ele via Paulo sendo preso, os companheiros dele sendo mortos, ele disse: o quê? Eu vou mais preservar a minha vida. Eu não quero isso para mim não. Eu não quero ser morto não. Então eu prefiro salvar minha pele. Ou seja, ele amou a vida dele mais do que as almas que Deus havia escolhido ele para ganhar. Então, Paulo perdeu um companheiro porque deixou os espinhos sufocarem. Demas não desamparou Paulo da noite para o dia. Como uma árvore não cai da noite para o dia. Um edifício não cai da noite para o dia. Alguns anos atrás caiu um prédio lá no Rio de Janeiro, um prédio residencial. E quando foram investigar, perguntaram: como é que isso pode ter acontecido? E descobriram que aquele prédio já vinha dando sinais há muito tempo. Rachaduras, fissuras há muito tempo. Só que o que eles faziam quando apareciam as fissuras, as rachaduras? Passavam massa, cobria, sem tratar o que é que estava causando aquelas fissuras. Eles escondiam os espinhos que estavam crescendo todos os dias. Assim como aquele edifício deu sinais que estava caindo, mas os sinais foram ignorados, a pessoa, antes de sair da presença de Deus, a pessoa, antes de cair totalmente na fé, ela primeiro apresenta sinais. Os espinhos começam a aparecer. E se esses espinhos não for logo removidos, eles vão crescer cada vez mais, até chegar uma hora que vai sufocar a fé da pessoa. Entende isso ou não? Então, por isso é que Deus disse, o Senhor Jesus disse para eles, que ela se tornou infrutífera, porque ela deixou de dar frutos, pois foi sufocada pelos espinhos. Mas por fim, versículo 23, ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então essa
que caiu, esse solo, essa boa terra em que a semente conseguiu dar frutos, representa aqueles que aceitam, praticam, que vivem verdadeiramente o verdadeiro evangelho. E até entre essas pessoas, há diferença. Uns frutificam mais do que outros. Como você pode ver que mesmo na boa terra, uma semente deu 60, a outra deu 30 e outra uma. Ou seja, até entre os que realmente são convertidos e permanecem firmes, há alguns que frutificam mais do que outros. Porque, repito, depende de cada um de nós. Por isso Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. O que ele está dizendo? É claro, quem tem ouvidos vai ouvir. Ele não está falando literalmente para que a gente possa ouvir fisicamente falando. Ele está dizendo o seguinte, a palavra está aí. Agora, está nas suas mãos. A responsabilidade é sua. O que é que você vai fazer com essa semente? Você vai deixar ela do lado de fora? Você vai deixar ela entrar, mas não vai fazer ela ficar profunda? Você vai deixar ela ficar profunda, mas vai deixar os espinhos sufocar ela? Ou você vai ser o solo que vai cuidar dessa semente e deixar ela produzir frutos, transformando você num ramo frutífero que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15. É isso que Deus quer. É isso que Ele espera de cada um de nós. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.